E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Rafael falando com vocês. Nesse vídeo eu quero dar continuidade àquela série que eu comecei falando sobre a Páscoa, né? Te trazer alguns esclarecimentos, ensinamentos, se você gosta de aprender mais, saber o porquê, de onde veio, o que significa. Queria que você ficasse comigo até o final desse vídeo, deixasse aí o seu like, né? Compartilhe aí com o pessoal aí que você acha que vai ser abençoado por esse vídeo. Quero saber a tua opinião, né? Então deixe seus comentários aqui para a gente saber o que você está pensando. No vídeo de hoje eu quero falar sobre o Cordeiro, né? O Cordeiro da Páscoa. Eu quero mostrar para vocês três figuras do Cordeiro da Páscoa, três representações que aparecem na Páscoa judaica, né? Lá de Êxodo 12, e como que se cumpriu o cumprimento da vida de Jesus, né? Porque nós estamos falando da Páscoa nesse final de semana. Nós estamos falando da captura de Jesus, né? Tudo aquilo que aconteceu com ele, a sua morte na cruz e a ressurreição, né? Então, vamos lá. Três características do Cordeiro da Páscoa que se cumpriram em Jesus Cristo como o Cordeiro da Páscoa. Eu quero fazer contigo estabelecer esse paralelo onde Jesus, ele é a representação do Cordeiro lá de Êxodo. Você vai lembrar, isso é muito conhecido, aonde Jesus, né, no início do seu ministério, né, assim que ele fica 30 anos ali oculto, né, poucas pessoas sabendo a respeito dele, mas ele com 30 anos ele aparece ali para o povo judeu e começa lá a curar, libertar pessoas, expulsar demônio, falar do reino de Deus, e até que 3 anos depois ele foi crucificado e morto. Mas quando ele começa o seu ministério, ele vai até João o Batista, ele foi batizado no Rio Jordão, e o profeta João diz, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Né? O apóstolo Paulo, tendo várias revelações sobre Jesus, diz, Cristo, nossa Páscoa. Né? Ou seja, deixa eu te mostrar o porquê. Bom, primeira coisa, você vai lembrar que Deus ele deu orientações específicas sobre o cordeiro. Tinha que ser um cordeiro sem falha, ele tinha que ser comido assado, né, assado no fogo, não podia ter seus ossos quebrados, né, ele tinha que ser comido com ervas amargas junto com pão não fermentado. Então vamos lá. Jesus, como o cordeiro da Páscoa, ele também foi observado 4 dias e não foi achado defeito nele. Né? Aquela entrada triunfal de Jesus, que ele vem montado num burrinho e as pessoas vão jogando folhas, os ramos, domingo de ramos, como teve aqui agora no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, isso foi, né, aconteceu isso, né, para o pessoal da igreja católica. Daquela data, Jesus ele começou a ser tentado pelos líderes judaicos a cair. Eles tentaram fazer várias pegadinhas teológicas, Jesus caiu em nenhuma. Né? Vou dar um exemplo de uma, para você se situar e pegar o contexto. Aquela famosa cena da mulher adúltera, né? Aquela moça foi pegada em adultério, e aí ele, ó, a lei de Moisés diz que tem que apedrejá-la até a morte. E você falou o quê? Jesus falou, ó, o primeiro, né, que não tiver pecado, começa aí. E a Bíblia fala que todo mundo, né, saiu fora porque todo mundo tinha pecado. E Jesus não tinha pecado, Rafael? Não. Jesus nasceu sem pecado e morreu assumindo o pecado da humanidade. Por isso ele é chamado de o segundo Adão. Jesus nasceu de uma forma diferente dos seres humanos. Mas para não fazer um vídeo grandão, procura aqui embaixo na lista de vídeos do canal uma série de vídeos chamado A Realidade da Nova Criação, ou A Realidade da Nova Criatura. Lá você vai entender melhor isso, essa questão do primeiro Adão, do segundo Adão, para você não ficar com dúvida. Bom, mas Rafael, Jesus não foi assado no fogo, ele foi crucificado. Você está falando besteira? Não estou falando besteira. Veja bem, o fogo, ele tem 2 representações, são as mais importantes na Bíblia que aparecem. A primeira delas é o poder e a ação do Espírito Santo. E a segunda é a ira de Deus. Jesus, ele foi consumido, de fato, pelo fogo de Deus. A ira de Deus foi sobre Jesus na hora da crucificação, porque como ele assumiu os pecados do passado, presente e futuro, ele se tornou maldito no lugar das pessoas. Então, a ira de Deus, o fogo consumo de Deus, recaiu sobre a vida de Jesus. Ele passou por esse sofrimento no meu e no seu lugar. E
Se você tá por dentro dessa história, se você já viu alguns filmes aí sobre paixão de Cristo e etc., a crucificação, irmãos, era uma morte hedionda, era uma morte cruel, era uma tortura, né? Ela servia de exemplo, tá? Então as pessoas ficavam lá expostas horas, um dia, sei lá quanto tempo. Horrível. Pelado, tá? Nu. A Bíblia fala que Jesus ficou exposto à sua vergonha. Expor a vergonha que Jesus ficou nu. A pessoa ficava ali, urinava, defecava ali, todo mundo via aquilo ali. Para servir de exemplo, para chocar mesmo. Bom, só que como era a véspera da Páscoa judaica, né? Tudo isso aconteceu com Jesus na semana que os judeus começam a celebrar a Páscoa. Mano. Veja bem, o judeu ele começou a celebrar a Páscoa no dia 15, que é o mês de Abib. Entre março e abril, né, o mês de Abib para o judeu, então eles vão ficar uma semana pensando, celebrando a Páscoa. Tá? Para a gente aqui no Brasil é só um final de semana, para eles lá é uma semana. Então, o Pilatos falou, ó, tira logo ele da cruz, tá? Porque não quero problemas e tudo. Jesus já estava vivo. Então você vai ver que um campeão lá, um soldado romano, pega uma marreta para quebrar as pernas de Jesus, para que o corpo de Jesus cedesse logo, para morrer logo. Mas ele é tomado de um grande temor e não consegue. Aqueles homens não eram tementes a Deus, mas eles estavam lá debochando de Jesus, falando, oh, sai daí então, se você é o filho de Deus, se você é poderoso mesmo, né? E ele não consegue, por quê? Porque como o cordeiro lá de Êxodo não podia ter seus ossos quebrados, Jesus não teve nenhum osso quebrado. E as ervas amargas, elas representam o fel, o amargor, né? O azedo de Jesus está passando por tudo aquilo ali. E você vai lembrar que Jesus teve sede, ele pediu água e os soldados, como estavam debochando de Jesus, ele pegou a lança, né? Pegou um isopo, que era uma cana, né? Uma madeira, assim, uma planta lá da região. E essa planta era tipo uma bucha, né? Tipo uma bucha, assim, tipo uma esponja, com vinagre. E deu para Jesus beber, né? Amargou, né? Tem toda uma representação também, mas como eu falei, né? Porque é para o vídeo não ficar muito longo, isso vai ficar para uma outra hora. E o pão não fermentado, Jesus, ele falou, Jesus também é representado pelo pão. Ele falou, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Mas o apóstolo Paulo, ele diz que o fermento leveda a massa, né? Um pouquinho de fermento já leveda a massa. Então o fermento é uma representação do pecado. E o pão sem fermento simboliza a carne, representada pelo... Né? Jesus, eu vou falar sobre a Santa Ceia no próximo vídeo, mas quando Jesus parte o pão, ele fala, esse é meu corpo. Então, sem fermento, é uma carne sem pecado, a carne de Jesus sem pecado, que foi partida, foi destruído, foi castigado, né? Para nos trazer as bênçãos de Deus, por mais que seja bizarro para você. Eu queria falar uma coisa para encerrar para você. Eu queria encerrar com essa mensagem para você. A Bíblia mostra uma história de Abraão e Isaac, né, seu filho Isaac, onde Deus pede que Abraão sacrifique Isaac no monte. E no meio do caminho, Isaac fica ligado que está muita coisa errada ali, porque ele viu todos os elementos do sacrifício, menos o cordeiro. E ele pergunta para o pai, fala, pai, cadê o cordeiro de sacrifício? E Abraão, com o coração muito pesado, irmão, muito, né? Tem que matar o seu próprio filho, ele obedeceu aquilo por fé, não sei como é que esse cara é um homem, realmente ele é o pai da fé. E ele fala uma frase muito importante, que você gravasse isso no teu coração, que isso é a Páscoa, que a gente está celebrando aqui no Brasil, né? Que a gente está entendendo que Jesus foi crucificado na sexta e vai ressuscitar, né? Ressuscitou no domingo, já creio de outra forma, mas deixa para outro dia. Abraão fala para Isaac assim, ó, Deus proverá para si, né? O Senhor, né? O Senhor proverá para si um cordeiro, né? Yavé Jireh, né? O Senhor proverá, né? Yavé, Senhor, Jireh, proverá, né? Provedor, provisão, a palavra Jireh em hebraico. E graças a Deus, né, Abraão não precisou sacrificar Isaac, porque apareceu ali um anjo e disse, ó, não faça mal, garoto, porque o Senhor proveu um cordeiro. Mas veja bem, proveu um cordeiro para si. Deus vai providenciar um cordeiro para si mesmo, que foi sacrificado no lugar de Isaac. Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus assumiu o meu lugar e o seu nessa cruz. Eu mereci uma cruz.
pela minha natureza pecaminosa, pelos meus erros, minhas falhas, meus pensamentos, meus sentimentos. Mas Jesus, que nasceu sem pecado, segundo Adão, morreu sem pecado, inocente, ele foi o Cordeiro. Ele foi o Cordeiro, ele sofreu a expiação, ou seja, ele recebeu todo o castigo de Deus, toda a ira de Deus, no lugar daqueles que crerem. Como João fala lá no Evangelho de João, capítulo 1, ele fala, Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. O povo judeu, o povo de Jesus disse, crucifica-o, crucifica-o. Mas para todos, não estou falando de crente, não estou falando de igreja, estou falando todos, aqueles que o receberem, ele dará o direito de serem chamados filhos de Deus. Querido, que você tenha um ótimo final de semana, celebração de Páscoa. Páscoa é família, hein? Lembra que a família tinha que se reunir para comer o cordeiro e sair em família, sair fora da escravidão. Você tem um final de semana abençoado, você e sua família. Você tem um ótimo dia abençoado por Jesus. E até o próximo vídeo. Tchau!